Cara, eu preciso ser bem direto contigo agora. Tem um pecado que está destruindo cristãos a um monte. E sabe qual que é o pior? A maioria nem percebe que está caindo nessa armadilha. E isso é muito assustador, porque eu ministro sobre isso há anos. E eu já vi milhares de pessoas, galera, chorando quando descobrem essa terrível verdade. E eu mesmo já caí nisso e provavelmente você também já caiu. E provavelmente você já pregou, já postou algo sobre isso, já curtiu algo sobre isso, porque é um assunto muito importante que muitas das vezes é descartado. Quando Jesus, galera, falou sobre os sinais do fim dos tempos, um dos principais que ele apontou foi esse. E é muitas pessoas que caem nesse mesmo erro. Então, de verdade, cara, para tudo que você está fazendo agora, nos próximos minutos, né, desse vídeo, você vai entender uma verdade, cara, que pode literalmente dar rumo à sua eternidade. Tem um amigo meu, a gente é próximos há anos, ele passou por uma situação, galera, bem complicada. Com alguém da própria família dele. Essa pessoa realmente tinha tratado ele muito mal. Tipo, todo mundo que conhecia a história ficava indignado, né? Todo mundo falava, cara, você tem total razão de vocês ficar chateado assim. Quando eu conversava com ele, via aquilo crescendo a cada dia mais dentro do coração dele. Ele começou a se isolar, ele começou a ficar amargurado, começou a falar mal da pessoa para todo mundo que escutava ele. E um dia, cara, eu sentei com ele para trocar uma ideia e eu falei assim, cara, você tá ofendido demais. Isso está te consumindo totalmente. E sabe qual que foi a resposta dele, cara? Eu não tô aqui para julgar não, mas sabe qual que foi a resposta dele? Não, cara, eu posso estar ofendido, mas eu só estou guardando distância. Meio que ele estava querendo falar que ele não confia mais na pessoa, que ele não queria apenas estar mais perto da pessoa. Agora, olhando um pouquinho só essa história, quantas vezes eu e você já não pensou dessa maneira quando alguém nos magoou? Né? Quando alguém falou contra a nossa vida? Ah, eu quero manter distância, não quero estar perto, não quero me relacionar, eu quero ficar longe dessa pessoa, mas você não a perdoou. A gente sempre acha uma razão para tentar justificar, para a gente se proteger. Mas galera, não é bem assim. A gente tem uma mania de categorizar o pecado. Por exemplo, tem os pecadões, né, que são os assassinatos, adultério, até mesmo bruxaria, sei lá. Só que tem aquele pecado que a gente chama de fraqueza. Aquele pecado que é da raiva, que é da fofoca e da mágoa. Só que, cara, Jesus, ele contou uma parábola muito interessante lá em Mateus capítulo 18, que vira a gente um pouco de cabeça para baixo quando a gente começa a entender. Né? O contexto é que Pedro estava vendo todo... Você deve conhecer esse contexto. Pedro vem todo orgulhoso, né, perguntar para Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Aí Jesus, aí na verdade ele fala assim, 7 vezes tá bom? E com certeza ali, galera, Pedro estava se achando um super crente. Eu vou perdoar 7 vezes, eu sou muito generoso. Porque na cultura deles era olho por olho e dente por dente. Só que Jesus dá uma resposta que provavelmente você conhece. Ele responde, não, Pedro, 70 vezes 7. Aí Jesus conta aquela história do servo que devia bilhões, não milhões, bilhões para um rei. Um cara falido, sem condições nenhuma de pagar o rei, movido de compaixão, perdoa tudo desse servo. Só que esse mesmo cara sai dali e encontra um colega que devia para ele, tipo assim, vamos colocar aqui, uns 20 mil reais, pega o cara pelo pescoço e joga na cadeia. Ou seja, um rei, ele devia a um rei bilhões, o rei perdoou o seu pecado, perdoou a sua dívida. Aí o amigo dele, que devia 20 mil mais ou menos, ele não perdoa e ainda joga na cadeia. Só que nessa parábola que Jesus conta, quando o rei descobre, ele chama o servo de volta e manda ele para a prisão, para ser torturado, gente. Até pagar tudo de volta. Ou seja, como é que ele ia pagar bilhões? Ou seja, para sempre. Não tem como pagar bilhões. Só que agora, galera, é a parte que me arrepia. Na continuidade, Jesus diz assim, é assim que o meu Pai Celestial vai tratar vocês, eu e você. Se vocês não perdoarem os seus irmãos de coração, ele ainda deixa isso frisado, de coração. Agora eu quero perguntar, cara, você entende o peso disso que Jesus falou? A dívida que a gente tinha, por exemplo, com o nosso pecado, ele era impagável, não tinha como pagar. Era a condenação eterna num lago de fogo para sofrer para sempre. E Deus, galera, nos perdoou. Alguém te magoa, te trai, te decepciona e você segura isso para si. Né? Você rumina, você lembra, você alimenta essa ferida e você muito provavelmente está dizendo para Deus, o que fizeram comigo é pior do que eu fiz a você. Cara, pense nisso. Só que agora vem a grande questão. Como é que a gente sai dessa situação? Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente,
é reconhecer que é um pecado. Isso, se precisamos reconhecer que é um pecado, porque demanda arrependimento. Para de chamar de mágoa, de decepção, né? Só estou guardando distância, sei lá qual é a desculpa, mas você tem que perceber que se é pecado, demanda arrependimento genuíno. E a segunda coisa, que também é maravilhosa, que precisamos entender, é lembrar do que a gente foi perdoado. Galera, quando que a gente foi perdoado, qualquer outra coisa que alguém fizer pra nós conseguimos perdoar facilmente, cara. Toda vez que você pensar, mas você não sabe o que fizeram comigo, sei lá, eu quero, não sei, qualquer coisa que fizeram com você, lembra do que você foi perdoado. Tem uma história que você conhece muito bem, cara, que quando José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, galera. Não, você não tá entendendo. José foi vendido como escravo, arrancaram o futuro dele, a herança, a família, tudo, e o venderam como escravo. E ele passou anos, galera, longe de casa, sendo acusado falsamente e jogado na prisão. Só que o interessante de tudo isso, cara, é que quando os irmãos aparecem na frente dele, José tinha o poder de executá-los, de trazer justiça, se vingar. E José, ele não faz isso, cara. Ele diz, vocês não me mandaram pra cá. Foi Deus. Olha o que José falou, cara. Olha que lindo isso, gente. Isso aqui é o perdão. Ali, gente, ele viu além da ofensa. Ele entendeu que ninguém poderia tirar você do propósito de Deus, a não ser você mesmo. A terceira coisa que você pode fazer, cara, é orar pela pessoa. Eu sei que isso dói, eu sei que isso é doloroso demais, mas quando a gente começa a orar pedindo as mesmas bênçãos que eu quero pra mim, para quem me magoou, a gente começa a entender o perdão de Deus na nossa vida. Então, cara, de verdade, me escuta um pouquinho agora. Se o Espírito Santo ele tá aí, tá cutucando o teu coração, se você tem alguém que veio à sua mente quando você estava vendo esse vídeo, né, enquanto você estava me escutando, cara, faça uma oração por ela, perdoe essa pessoa, porque o Senhor te perdoa. E essa, cara, é a verdade que você tem que ouvir, porque pessoas vão te magoar, você tem que entender isso, pessoas irão te magoar, mas você foi perdoado por Deus. Se você foi perdoado por Deus, você tem a capacidade e Ele nos capacita a perdoar o nosso próximo. Até porque todo mundo no céu, todo mundo vai morar com Cristo na glória. Então você precisa perdoar o seu irmão. Se esse vídeo te abençoou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Deus abençoe e até a próxima.